Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Estamos aqui nós para mais uma aula de ensino remoto da nossa disciplina de práticas, seguindo na vinificação em tinto, onde eu estou procurando passar para vocês tudo que envolve o aspecto operacional de uma vinificação. E a gente vai seguir nessa parte que eu já falei para vocês, que eu considero o coração da elaboração de um vinho tinto, que é a maceração e as formas de elas serem realizadas. Vocês já devem estar fazendo a pesquisa e a gente vai seguindo com o conteúdo, com a bibliografia que é indicada, sendo que eu vou fazer uma observação nesse livro aqui, Enologia Prática. Ele não é tão caro comparado aos demais, e para ambiente fabril, ele é o livro que mais aborda a questão de maquinário. Ele é em espanhol, também tem em francês, mas eu acho que em espanhol fica mais fácil para vocês. E está na faixa de 100, cento e poucos reais. E no ambiente de fabril, ele é bem indicado. Os outros, às vezes, abordam um pouco mais a parte científica. Esse aqui tem uma abordagem de maquinário prática bem interessante. Como terminamos a aula passada, terminamos abordando as macerações e eu vou retomar um ponto que é determinante, que é vocês manterem o controle do processo fermentativo e de maceração. Eu já havia compartilhado com vocês uma forma que eu fazia quando trabalhava como enólogo, e desenvolvam uma para vocês, desenvolvam uma forma particular de vocês acompanharem para evitar qualquer tipo de descontrole no processo. Então sempre anotem tudo, sempre tenham tudo direitinho. A gente está cada vez vivendo mais num mundo de rastreabilidade. Então, empresas um pouquinho mais desenvolvidas nesse ponto têm toda uma cadeia de rastreabilidade desde o uva até o produto final. Independente onde vocês venham de trabalhar ou ter negócio próprio, vocês precisam ter a rastreabilidade de tudo que foi feito no vinho de vocês. Tipo de levedura, tipo de CO2, característica da uva, rendimento de prensagem, tipo da enzima, tipo de nutriente. É importante vocês terem todo um mapa do que foi feito ou não foi feito no vinho de vocês. A saúde da fermentação alcoólica, se vocês usaram chip, que tipo de chip utilizaram, se usaram monoproteína, que monoproteína utilizaram, qual tipo de fermento, de scooby. Isso é super importante, até no ponto de, se vocês conseguem fazer um vinho muito legal, vocês conseguirem manter um protocolo um pouquinho parecido. E todo enólogo sabe que é muito difícil fazer um bom vinho, mas mais difícil ainda é a repetibilidade desse bom vinho. Como você conseguir reproduzir ano após ano o mesmo perfil superior de vinho. Várias vinícolas optam por não fazer quando um vinho, não lançar o vinho quando ele não atinge um patamar indicado para aquela categoria. Mas sempre o objetivo é conseguir manter a repetibilidade de um vinho para o outro. De uma safra para outra, perdão. Tópico nosso, que a gente vem abordando já umas 2 semanas atrás, é a política de remontagem. A imagenzinha aqui que mostra duas formas clássicas, pump over, que é a remontagem com bomba, e push down, que é o pigeagem. Rapidamente, o que a gente abordou na aula passada, remontagem fechada é a forma clássica, o líquido não fica exposto na parte externa, você retira da parte de baixo do tanque e através de uma bomba passa até a parte de cima do tanque. Lembrando que o ideal é sempre ter alguém na parte de cima do tanque para o líquido que vai escorrer pela mangueira passar por toda a superfície, molhar toda a superfície do chapéu. Um chapéu seco é foco de contaminação asséptica. Então, uma forma empírica, eu vou ensinar vocês como calcular tempo de remontagem, mas uma forma empírica de calcular o tempo de remontagem é quando todo o chapéu está molhado e não tem mais placas rígidas e sólidas de bagaço. Esse é um indicativo de que vocês realizaram uma remontagem ok. Enquanto tiver placas sólidas de bagaço, elas não ficaram todas elas submersas novamente no líquido, a remontagem ainda não está adequada.
Bagaço não submerso, além de ser um bagaço que não está extraindo cor, ele é um bagaço suscetível à oxidação. Tá? Ele não está embebido em álcool, ele não está embebido em gás carbônico, ele está ali suscetível à oxidação e à proliferação de bactéria acética. Notem uma observação, que o tanque do tinto sempre se deixa um vazio aqui embaixo, uma parte que não está completamente cheia. Por que disso? É que no aquecimento, na fermentação alcoólica, o aquecimento do tanque e a emissão de gás carbônico coloca o bagaço para a parte superior do tanque, e se vocês deixarem ele atestado, esse bagaço que se desprende do líquido e sobe, ele transborda. Então 10, 15% do tanque tem que ficar aqui no vazio para o bagaço não transbordar quando ele sobe através do gás carbônico e da temperatura emitida pela fermentação. Remontagens abertas são menos comuns, já dá para entender por que é menos comum, por conta do alto grau de oxidação que o mosto se expõe, porém, em alguns casos, ela é indicada, especialmente quando você apresenta aroma de redução no mosto em fermentação de vocês, e ele não sai com a remontagem fechada. Em casos de uvas com muita concentração de tanino, por exemplo, antonina, onde vocês podem se valer de uma abordagem de oxidar um pouco mais devido à matriz fenólica do vinho permitir isso, ajuda a questão de fixação de cor, polimerização, pela incorporação de oxigênio, porém é indicada apenas ser feita em momentos onde a fermentação alcoólica está no seu auge de liberação de gás carbônico. Nós chamamos o pico fermentativo ou fase tumultuosa da fermentação. Vale lembrar que essa fase tumultuosa, onde ocorre a maior desprendimento de gás carbônico, geralmente está nessa faixa de densidade, que é a faixa de densidade indicada de se fazer remontagem aberta, perdão. Entre 1060 e 1040, vocês têm o pico fermentativo de vocês, onde está ocorrendo o maior desprendimento de gás carbônico, e onde seria mais tranquilo vocês optarem por fazer uma remontagem aberta para potencializar a extração, potencializar a estabilização de cor de vocês e eventualmente também retirar algum aroma de redução. Tá? Outro exemplo de aberta menos agressiva do que aquela. Então, por essa conexão aqui, o líquido cai na mastela ou na tina. Tem a peneira, caso se queira retirar o excesso de sementes. E uma outra mangueira vem de baixo e vai para cima do tanque. Então, termo aberto é só que o líquido fica nesse trajeto de recirculação. Parte do período ele fica mais exposto ao oxigênio. Professor, como saber se eu estou fazendo muito ou pouco? Além dos aspectos sensoriais, é a constante avaliação da acidez volátil. E que a acidez volátil basicamente, é a oxidação do meu etanol. Então, se vocês estão oxidando o etanol de vocês, ele vira etanal, que é o acetaldeído. Se esse acetaldeído não fizer parte das ligações de estabilização, ele vai compor a acidez volátil e vai aparecer na análise química de vocês. Então, em um vinho em fermentação, em uma vinícola estruturada, são feitas análises de acidez volátil diárias para acompanhar o grau de oxidação do etanol em função das remontagens feitas em cima do planejado. Se começa a subir muito a volátil, vocês têm que, de certa forma, de imediato, reduzir a intensidade da remontagem de vocês, porque vocês estão oxidando muito o álcool do vinho em fermentação de vocês, ou no caso mais extremo, alguma contaminação. E agora vamos falar um pouquinho dos tipos um pouco menos usuais de remontagem. O feijão com arroz é a fechada, o feijão com arroz e uma mistura seria a fechada com a aberta nos picos de fermentação alcoólica. E agora os outros tipos que estão à disposição de vocês como enólogos. O primeiro é o pigeage, é o tipo menos agressivo de remontagem que tem, já o próprio nome diz, pigeage. A gente acaba fazendo ali no Instituto Federal, só
um bastão, né, empurrando o bagaço para baixo. Então ele consiste em um afundamento desse bagaço e acaba sendo tipo menos, onde você extrai menos compostos. Ele só afunda o bagaço, você não revolve as sementes que estão na base. Então, o ponto positivo é o menos oxidativo, que você praticamente não expõe o mosto em fermentação, e é o que extrai menos, é o menos extrativo. Então, vai depender muito do planejamento de vocês, né? O que o planejamento de vocês está dizendo? Se querem um vinho mais ou menos estruturado, que é um tipo de remontagem que extrai menos compostos e não revolve a casca, a semente. Em caso de redução, vocês podem ter que mudar o plano de vocês. Pode ter que ser necessário uma remontagem aberta ou fechada tradicional para remover o aroma de redução. Ou vocês podem adicionar nutriente, para tentar com o nutriente ele retirar o estresse sobre a fermentação alcoólica. Quando geralmente é usada a pigeagem? Como ela tem como principal função ser a menos oxidativa, existem dois momentos principais aonde ela é costumeiramente usada pelo enólogo. Primeiro, na maceração pré-fermentativa a frio e no início da fermentação alcoólica, onde nós temos dois momentos com ou sem desprendimento de gás carbônico, no caso da MPF, ou pouquíssimo desprendimento de gás carbônico, no caso do início de uma fermentação alcoólica, onde você quer evitar a oxidação sem o vinho estar protegido por uma fermentação alcoólica mais pungente. Ou seja, se vocês só afundando um bagaço no início, vocês não estão expondo tanto o mosto ao oxigênio no momento onde a fermentação alcoólica está ainda ou não iniciada ou recém-iniciada. Então, essa é uma situação 1 de se utilizar a pigeagem. E a situação 2, que eu acho que é até mais comum do que a situação 1, é fazer uso de pigeagem na maceração pós-fermentativa. Pós-fermentativa. Por que na pós? Porque na pós-fermentativa eu não tenho mais a fermentação, não tenho mais o desprendimento de gás carbônico. Então toda a movimentação que eu faço no meu vinho, ela é mais oxidativa do que se fosse realizada na fermentação alcoólica. Então na pós-fermentativa, onde você quer ainda que a extração continue ocorrendo, mas está com receio de essa extração acabar oxidando demais o vinho de vocês, alguns enólogos, até boa parte dos enólogos, fazem uso do pigeage sozinho ou pigeage alternado com remontagens fechadas. A gente já conhece esse sistema do IF, que é o mais artesanal, porém eu trago para vocês um sistema automático de pigeage. Essa é a marca de tanque talvez mais conhecida no mundo, chama-se Albridge, é uma fábrica italiana, e esse é um tanque adaptado com pigeagem automática. Então aqui tem uma estrutura de pistão, aqui vai tipo a tela de afundamento, você programa ali e ele afunda o bagaço. Faz o pigeagem e depois volta. Então é uma forma de em escala maior realizar o pigeagem. E a outra é o delestage, que ao contrário do pigeage, ela é uma super extração. Enquanto nós temos no pigeage todo um cuidado em evitar a oxidação, de apenas ter o afundamento do bagaço, o delestage é considerado uma super extração. Eu não sei se o termo é novo para vocês, então eu vou procurar explicar com calma, para eventualmente quem não conhece a técnica ter uma noção melhor do que ela propõe. Então, no delestage, consiste em você tem um tanque aqui em processo fermentativo, você retira o líquido desse tanque e é opcional passar por uma tina e retirar as sementes para evitar o excesso de taninos verdes. Sendo opcional isso, então, tira ou não tira. Não tirando o líquido aqui, vai dessa tina para outra, removendo as sementes. Mantendo as sementes, vai todo o líquido de um tanque para o outro tanque.
tanque ao lado, que vai receber esse líquido, só recebe o líquido. Só recebe o líquido, o tanque ao lado, como sem semente. Aí é opcional em função da maturação fenólica da semente e do grau de adstringência que o vinho de vocês está. Essa parte roxa mais escura representaria o bagaço. O roxo mais líquido, mais claro, o líquido. Então, passa de um tanque para o outro tanque só com o líquido, tirando ou não as sementes. No segundo passo, esvaziou, todo o tanque ao lado está com todo o líquido do primeiro tanque e o primeiro tanque só tem o bagaço. E o passo 3, você vai pegar o tanque 2 que está ao lado e bombear e jogar todo o bagaço, todo o líquido por cima do bagaço, estava no tanque 1. Isso promove uma superoxigenação, uma superextração, tirar todo o líquido e revolver todo o líquido de volta para o tanque, retirando ou não a semente. Então, delestagem tem como característica 2 pontos. Retirar ou não a semente, em função da maturação fenólica e do grau de adstringência que você gostaria de passar para o vinho. E 2, fazer uma mega oxigenação, uma extração mais potente do vinho de vocês. Então tem que seguir um planejamento, é indicado fazer isso em uvas boas e é indicado fazer isso em vinhos que você pretenda que ele seja mais estruturado, se a uva permitir. E assim como a remontagem aberta, devido ao alto grau de exposição do vinho em fermentação de vocês ao oxigênio, é uma técnica indicada de se fazer quando a densidade está entre 1060 e 1040 e é o pico fermentativo, onde está ocorrendo o maior desprendimento de gás carbônico. Então, para evitar uma superoxidação e perder a qualidade. É uma técnica também que pode ser utilizada e é também com esse intuito de reduzir a temperatura de fermentação. Se a empresa que vocês trabalham, ou o jeito que vocês trabalham não tem sistema de frio, essa movimentação abrupta de líquido passa para um tanque, passa para outro, dissipa muito o calor. Então você consegue reduzir a temperatura de fermentação através do delestagem. Um exemplo, está 30 graus de temperatura, vocês não estão conseguindo baixar a temperatura do tanque, o frio está com problema, não tem o que fazer. O enólogo, antes de perder o vinho por uma parada de fermentação devido à temperatura, faz um delestagem e você consegue reduzir uns 4 graus, 5 graus através desse procedimento. E aqui concluindo, todo o líquido vai passar, vai homogeneizar novamente, casca, semente e líquido, sendo a semente opcional ou não fazer a retirada. Normalmente, quando se opta por fazer delestagens, faz 1 a 2 delestagens por vinificação, devido ao alto grau de oxidação e exposição que esse mosto é exposto. Não é uma técnica que todo vinho deve ser feito, por conta do risco que ocorre, porém vinhos com alta concentração fenólica, alta concentração de tanino, se beneficiam dessa técnica, desde que a maturação fenólica esteja adequada. Aqui um outro exemplo, outro desenho. A gente tem o tanque aqui com o bagaço e o líquido. Passa pela bomba opcional, a peneira removeu não a semente. Para o tanque ao lado. Fica só o bagaço, fica só o tanque ao lado com o líquido. Aqui só está invertido. Esse que seria o passo 3, não o 4. O passo 3, todo o líquido vai por cima do bagaço. E aqui no passo 3, que seria o 4, novamente o líquido está todo homogeneizado. Aqui nesse caso, esse é exemplo que não se passou a semente de volta para o tanque, se reteve a semente. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de alguns processos em escala industrial. Quando a gente pensa grande vinícola, eu lembro uma fase que o antigo presidente de Brevin falava: o Brasil não tem vinícolas grandes. Eu, como assim, Fabiane? Não, comparado com o que se tem na Europa, na Argentina e Chile, nós temos vinícolas médias. Então, vinícola grande é grande, grande. Só por uma questão de volume, para vocês terem uma noção de espaço. Enquanto que no Brasil nós produzimos
250 milhões de litros de vinho, mais ou menos, sendo que 200 milhões é de mesa, nós temos a França que produz 2 bilhões e 500 milhões de litros. Então, escala industrial realmente é para os países tradicionais. Nós temos vinícolas com um porte legal, algumas, poucas, mas comparado com indústrias do exterior, as nossas grandes são consideradas médias, devido ao alto grau de dimensão de uva processada nesses grandes grupos internacionais. Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês são os, e até esse tem no Brasil, são os remontadores automáticos. Como vocês viram ali na minha imagem, a remontagem fechada exige um operador. Alguém que vai lá, instale a bomba, conecte a mangueira embaixo, conecte essa mangueira numa bomba, a mangueira novamente em cima, ou seja, requer mão de obra. Em vinícolas mega gigantes, querem economizar em mão de obra e querem padronizar o processo. Então existem máquinas que fazem a remontagem de forma automática. Essa é a mais popular de todas. Vamos começar com essa imagem aqui da direita. Geralmente essa máquina consiste com um motor, faz o processo de bombeamento. Essa aqui seria a tampa superior do tanque. Então, vou fazer aqui a imagem fictícia de um tanque ao lado. Parte dessa conexão vai pegar a saída do tanque aqui embaixo. A bomba aqui que vai transferir o líquido da parte de baixo do tanque para a parte aqui de cima. Esse líquido chega aqui, passa pelo cano e aqui embaixo nós temos aqui o dissipador, como se fosse um chuveirinho. Então aqui vai liberando o líquido que veio extraído da parte de baixo do tanque e fica remontando de forma automática. Tem vários modelos, o princípio é o mesmo, é o motor que coleta o líquido de baixo e transfere para cima. Então o operador chega ali no tanque, aperta ligar on, programa um tempo e aquela bomba fica fazendo o processo de remontagem de forma automática. Uma outra forma de remontador fechado automático é essa imagem aqui ao lado, onde a estrutura é toda interna. Também tem um motor, só que em vez de retirar o líquido e passar para cima, ele tem um sugador na parte de baixo. Esse sugador transfere o líquido para cima e molha o bagaço aqui do lado. Então vem o operador, o enólogo programa o tempo, programa o intervalo de espaço entre uma remontagem e outra e aqui vai realizando a remontagem fechada desse tanque. Outra forma de industrialização ou otimização do processo é chamada chapéu submerso. Chapéu submerso consiste em uma estrutura, que é essa estrutura aqui ao lado, como se ela fizesse um pigeage permanente. Então aqui está um exemplo de um tanque, essa estrutura está de cabeça para baixo, teria que inverter ela. Ela permanentemente deixa o bagaço submerso no líquido. Ela é uma estrutura toda furadinha, então o líquido escorre sobre ela e o bagaço não sobe. Então você tem todo o seu processo de vinificação com o bagaço submerso. E você pode programar para subir e descer também. É uma outra forma que diminui a mão de obra no processo de elaboração em uma escala maior. Aqui uma foto do chapéu submerso. Você vê aqui a estrutura metálica afundando aqui todo o bagaço. Outro tipo de remontador automático, esse também tem algumas empresas do Brasil, é chamado Vinomatic, é o termo popular porque é o nome da empresa que fez a patente desse remontador, desse tanque remontador. O que ele consiste? Ele é um tanque que lembra uma betoneira de construção. Ele é giratório, tem uma estrutura aqui do lado, tem uma estrutura aqui do outro, e ele gira como se fosse uma betoneira. Ele tem a mesma estrutura de pás que tem na betoneira, e esse momento giratório vai fazendo a remontagem, girando o tanque. Então, novamente, o enólogo, o operador, digita um tempo, digita uma intensidade de giros, e o vinho vai se girando, vai remontando, né, homogeneizando casca, semente, líquido, de forma automática. Então, aqui é um exemplo do tanque. Ele fica suspenso por uma estrutura, vai girando,
vai girando, geralmente é por controle de comando, você escolhe quantos giros, terminou o processo, retira o líquido, e para tirar o bagaço, como ele tem uma pá interna, você vai girando o tanque e vai expulsando o bagaço para fora. É uma outra forma de industrializar ou otimizar ou facilitar o processo de remontagem e de maceração. E aqui um exemplo de vinícolas grandes, né? Então aqui uma foto de uma vinícola europeia, com vários e vários tanques de Pinot Matic. Então, ao invés de ter um enólogo fazendo ali aquela remontagem com a mangueira e tal, tem uma pessoa que vai programar os ciclos e eles vão fazendo os ciclos, os giros, a cada tantas horas, quanto você deseja. Girando, 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 girando. Esse tipo de estrutura não existe no Brasil. Esse grau de escala de remontadores automáticos. E um bem moderninho, da Ganymede. Ganymede, novamente, ficou popular pelo nome da empresa que tem a patente desse tipo de forma de maceração, de remontagem. Esse tem no Brasil, uma empresa tem ele. Ele é considerado o mais recente dos tipos de macerador. E ele ficou um pouco famoso por não precisar de energia elétrica, enquanto os outros precisam de um motor e tal, esse não precisa. Vou tentar explicar um pouquinho para vocês como ele funciona. Ele é um tanque parecido com um convencional, porém dentro dele tem duas seções. Então aqui dá para tentar ilustrar. A primeira seção aqui é a fermentação alcoólica, o bagaço ficando para cima. E o curioso, entre essas duas seções, ele tem um compartimento, uma concavidade aqui, um espaço dos dois lados, aonde é o espaço chamado de saturação. É o espaço onde o gás carbônico da fermentação alcoólica é concentrado. Então, parte do gás vai embora, parte do gás entra aqui e fica saturando, enchendo esses compartimentos de gás carbônico. Enchendo. Você tem um medidor, tem relógio de pressão, que mede aqui a pressão da concavidade. E quando você quer fazer a remontagem, você programa. Tem aqui que chama Open Bypass. A gente chama aqui no Brasil de válvula solenoide, mas é o termo em inglês. Você libera o gás presente nesse compartimento para o bagaço seco em cima. É como se fosse uma explosão, não explosão, dá a entender que é algo destrutivo, mas há uma liberação intensa de gás carbônico desse compartimento que armazenou gás carbônico para o chapéu do tanque. E isso faz com que o bagaço, que está na parte superior, se homogeneize com o restante do líquido, através de um gás carbônico que foi saturado, que foi guardado nesse recipiente aqui, nesse vazio aqui do lado. Depois de feito isso, novamente a fermentação alcoólica continua, vai subindo o gás carbônico e novamente começa-se a encher, né, o filling, né, a preencher novamente o espaço aqui com gás carbônico. Quando ele satura novamente, pode liberar esse gás carbônico aqui dentro, de forma mais intensa, e ele revolve novamente todo o bagaço e faz uma remontagem fechada, né, do produto sem precisar de energia elétrica, de bomba, apenas concentrando o gás carbônico no recipiente, nesses recipientes laterais. Curioso é que, de forma externa, você não consegue visualizar isso. Ele é um tanque externamente idêntico a qualquer outro tanque, porém ele é dividido por duas seções, com esse cone aqui ao lado, que interliga aqui os tanques, e com esse espaço que é o reservatório de gás carbônico, que é o que vai ser depois utilizado para revolver esse bagaço e homogeneizar com o restante do líquido. É uma técnica patenteada e por isso eu só uso o termo Ganymede. Mas novamente, para escala em grande volume, para produtos de altíssima produção. Lembrando que tem que ficar, agora a gente está se aproximando do término dessa aula, dessa videoaula. O que se quer na remontagem são várias coisas, não é uma só. A gente quer, além da extração da matéria corante, tanino, nós precisamos aerar o mosto e o vinho para propiciar a estabilização da cor.
e para evitar estresse de levedura, nós precisamos homogeneizar a temperatura, devido ao processo exotérmico, todo o calor tende a ficar na parte superior, e precisamos ressuspender as leveduras para ter uma fermentação alcoólica saudável. Saturação de gás carbônico no tanque, nós precisamos desprender esse gás carbônico que está saturado e dissolvido no líquido. Gente, essa nossa aula remota de hoje. Eu queria mostrar para vocês uma visão um pouquinho mais detalhada dos tipos de formas de remontar, as formas de serem feitas, um pouco dos objetivos de cada uma delas, e a função realmente de vocês como biólogo é conhecer as ferramentas. O como e o quando usar é uma análise individual de cada tanque e sempre em função do planejamento do tipo do vinho que vocês estão fazendo e em cima desse planejamento o acompanhamento da evolução desse vinho enquanto está ocorrendo o processo. Não adianta vocês planejar uma coisa e na hora de degustar o vinho e avaliar está acontecendo outra. E aí vocês precisam reorganizar o planejamento de vocês. Uma boa semana a todos, obrigado pela atenção novamente e até a próxima.